Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse é o vídeo número 2 sobre um tema chamado esteatose hepática ou uma linguagem mais popular, fígado gorduroso, gordura no fígado, tudo mesmo nome para determinar essa situação onde o fígado começa a apresentar sinais de depósito de gordura. Eu gostei muito que no vídeo número 1 aqui o Fernando mostrou bonitinho duas imagens. Fernando, repete aqui para nós, ó, fígado bonito e esse aqui um fígado doente, né? Bom, esse é o vídeo 2. Para ficar compreensível esse vídeo aqui, é legal você acessar esse link que eu estou mostrando aqui, assistir um pouquinho mais sobre o vídeo número 1, onde eu abordo todo o aspecto, como é que se forma a gordura no fígado. E um detalhe importante que eu li ali abaixo os comentários abaixo do vídeo, é que eu quase fui atacado, teve gente que me crucificou porque eu não comentei sobre suplementos fitoterápicos que poderiam ser utilizados no tratamento da esteatose hepática. E legal, vocês estavam certos. Eu cometi um erro aqui, aquela coisa assim, eu estou pensando e achando que vocês estão conseguindo acompanhar meu pensamento, né? É óbvio que essa é uma falha de comunicação. Por quê? No final do vídeo número 1, o que eu falei? Eu falei assim, tratamento da esteatose hepática é muito simples. É atividade física regular, não existe como tratar sem atividade física regular, restrição calórica e acabar com todo e qualquer pico de glicose na dieta. Dieta não pode ter pico glicêmico, além do mais também o álcool, né? Tem que abolir totalmente o álcool. Se existe alguma coisa que não tem compatibilidade, é tratamento de esteatose hepática e álcool, né? Ah, dá para diminuir? Não, tem que abolir o álcool para poder tratar. E quando eu terminei de falar esses itens, então, que é o exercício físico, dieta hipoglicídica e dieta hipocalórica, teve gente que falou, pô, mas tem tanta coisa legal para usar na esteatose hepática. Sim, tem, e eu vou falar sobre isso no vídeo hoje. O que acontece, o que eu estava querendo dizer com aquele desfecho do vídeo, é que não existe como você tratar com formulazinhas, com fitoterápicos, se você não fizer o exercício e as restrições alimentares. Você pode suplementar com o que for. Se esse paciente não mudar hábito, não vai ter um tratamento de sucesso, tá? Então hoje a gente vai abordar aqui o quê? Diagnóstico da esteatose hepática e tratamento farmacológico não, né? Não existe remédio para isso. Tratamento com nutrientes, com fitoterápicos, o que a gente pode usar? Bom, para falarmos sobre diagnóstico, é importante entender assim, ó, o exame fundamental, o exame básico que a gente usa é o bom e velho ultrassonografia, né? Ou também tem outro nome que é ecografia. Ultrassom, ecografia, que é aquele exame que o médico bota um gelzinho aqui sobre a pele e bota um transdutorzinho e fica enxergando a parte interna do abdômen. Qual o problema disso? O problema é que ultrassom é um exame que a gente chama assim, ó, é um exame operador dependente. O que quer dizer operador dependente? Depende muito do médico que está operando o exame na hora, né? Porque ele vai estar olhando na hora, ele mexe para um lado, ele mexe para o outro, ele vira a manopla e ele vai enxergando. E esse médico tem que ter uma habilidade para poder trazer um exame realmente bonito, bem descrito e fiel, né? Porque se o médico não tem habilidade, se o operador ali, o médico não tiver habilidade, a gente vai ter um exame muitas vezes com um laudo errado, né? Eu já vi isso no meu consultório, inclusive tem um caso que foi interessantíssimo, um paciente da cidade de Farroupilha veio consultar comigo, pediu um ultrassom de abdômen e quando eu comecei a ler o ultrassom, estava lá descrito como é que estava o fígado e aí estava descrito assim, vesícula biliar sem presença de cálculos, né? O médico disse que na vesícula dele não tinha cálculos. Eu peguei, eu me lembrei e falei, ué, mas
você me disse que não tinha mais vesícula, que tinha operado a vesícula. O paciente falou, eu tirei a vesícula. Ou seja, o médico que fez o exame descreveu uma vesícula que nem existia, né? Então, a partir desse momento, esse exame para mim já não tinha mais o menor sentido eu continuar lendo, né? Por quê? Porque ficou muito claro que o médico que fez esse exame, ele não tinha um conhecimento suficiente para poder realizar um ultrassom. Quando a gente não quer precisar depender da visão, da habilidade do médico, a gente pode usar uma tomografia computadorizada, tá? Mas aí é que tá. Se eu tenho a tomografia é um exame muito mais caro. O ultrassom é um exame mais barato. E dentro dos critérios que o médico tem que utilizar, é sempre começar com o que existe de menos custoso, né, para o sistema, seja sistema público, sistema particular de saúde. Só que aí você tem que ter o médico tem que ter um colega que ele indica. Ele fala assim, ó, faz um ultrassom, mas faz lá que eu vou te indicar um colega meu que eu sei que ele sabe o que está fazendo, né? Então, primeiro ponto, exame de imagem. O exame de imagem já vai mostrar lá que existe uma alteração do parênquima desse fígado, mostrando esteatose hepática. Bom, aqui então, exames de imagem. E os exames laboratoriais. Que exames eu posso pedir para avaliar o nível de inflamação, de alteração que esse fígado tem? Por quê? Lembra o que eu falei no vídeo 1? Depósito de gordura no fígado leva sim ao aumento de um processo inflamatório mediado por interleucina 6 e o TNF-alfa, fator de necrose tumoral. Então tá aqui, ó, interleucina 6 e fator de necrose tumoral são as citocinas que desencadeiam esse processo inflamatório hepático, e esse processo inflamatório ele vai trazer o aumento de algumas proteínas que eu posso olhar no exame para determinar o nível de inflamação. Uma proteína que muito comumente vai estar aumentada na esteatose hepática é a ferritina. A ferritina, a gente sabe que o valor ideal dela é 75 a 150, esse aqui é o valor ideal, né? Diferente do que alguns exames trazem, né? Alguns laboratórios falam lá que até 400, 430 seria um valor aceitável. Não, né? Quanto mais alta a ferritina, mais você desencadeia a reação de Phantom, que é uma reação oxidativa de peroxidação lipídica, né, dos lipídios constituintes da membrana celular. Então você começa a ter membrana celular com colesterol oxidado, né? Isso não é interessante. Então, quando eu tenho o depósito de gordura no fígado, uma das consequências dessa inflamação pode ser o aumento de ferritina. É só a esteatose hepática que aumenta a ferritina? Não, claro que não. Por isso que ela não é um exame fiel para avaliar só isso, né? A gente tem que olhar um panorama de vários exames. Outro exame que eu vou ter alto aqui é a proteína C reativa na forma ultrassensível, que a gente chama de PCR-U. Aumento da proteína C reativa, então, também é outro indicador de um processo inflamatório hepático. Proteína C reativa ultrassensível só aumenta na inflamação pela esteatose? Não, também não. Outros processos podem levar ao aumento, né? E aqui também eu tenho o fibrinogênio. Fibrinogênio, que tem que estar menor do que 300. Bom, aqui eu tenho então 3 indicadores importantes que eu posso avaliar para determinar como está esse processo inflamatório. Porém, pensando mais a nível hepático mesmo, vamos trazer aqui outros exames que eu sou obrigado a pedir para o meu paciente. Gama-glutamil transpeptidase ou transferase, né? Gama-GT. O Gama-GT não é exclusivo de rim, de fígado. Ele também está nos rins, ele também pode estar no baço, vai estar em diversas células do corpo. Porém, ele tem uma função especial
quando eu estou me referindo à função hepática, à função do fígado. Alanina aminotransferase, né? Ou ALT, ou também TGO. E aspartato aminotransferase, AST, ou TGP, que também a gente chama de transaminases, né? São as transaminases. Tudo enzima, tá? Gama GT enzima, TGO, TGP enzima. Você pode encontrar no exame de sangue desses dois jeitos, tá? Ou ALT ou TGO, ou AST ou TGP. O que é importante de entender aqui? Gama-glutamil transpeptidase ou transferase faz a transferência do grupo gama-glutamil, que é o resíduo de um ciclo de formação de um antioxidante considerado o antioxidante mais poderoso do corpo humano, que é a glutationa. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar isso daqui, porque eu vou colocar esse ciclo aqui no quadro. Vamos botar aqui, ó. A formação de glutationa, deixa eu deixar aqui primeiro. Gama GT, TGO, TGP. Vamos botar assim. A formação de glutationa, ela precisa obrigatoriamente de um ciclo de detoxificação hepático chamado ciclo da metilação. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui, porque é um dos ciclos mais importantes para o sistema imunológico, para a saúde do fígado. Por que chama metilação, né? Porque ó, começa com um aminoácido chamado metionina. Então a metionina é um aminoácido que você consome, está no alimento, né? O alimento te fornece metionina. A metionina, ela vai se converter em S-adenosil metionina. A gente chama isso de SAMe, que vai se converter em S-adenosil homocisteína, que vai se converter em homocisteína, que por sua vez vai se transformar em cistationa, que vai se transformar em cisteína. Tá, legal. O que é importante aqui? Essa cisteína, ela vai juntar com o ácido glutâmico do metabolismo da glutamina, mais a glicina. Glicina. Dá para ler essa canetinha aí, Fernando? Tá meio apagado? Vamos botar aqui vamos voltar para a cor mais forte aqui, ó. Glicina. Pronto. Cisteína mais ácido glutâmico mais glicina vai formar glutationa. Glutationa é um antioxidante. Vamos lá, videozinho sobre antioxidantes. Qual é a função do antioxidante? Diminuir o estresse oxidativo causado por aumento de radical livre. Doenças que trazem aumento de radical livre consomem muito antioxidante. Qual é a doença que talvez mais consuma glutationa? Câncer, tá? Então, se o paciente tem um câncer, ele vai consumir muita glutationa. E a glutationa, então, quando ela faz essa anulação do radical livre, ela tem que voltar a ser glutationa de volta. Ela retorna a ser glutationa. E quem faz esse retorno, transferindo através da membrana celular o radical gama-glutamil, é a gama-glutamil transpeptidase. Então, o gama-GT está intimamente envolvido nessa formação de glutationa, que também, por sua vez, depende desse ciclo de metilação no fígado, que é muito comprometido pelo consumo de álcool e pelo depósito de gordura.
no fígado. Esse ciclo aqui, que a gente chama de ciclo da transmetilação, da metilação, ele é um ciclo dependente de vitamina B6, que é o piridoxal fosfato, ou piridoxina. Ele é dependente da vitamina B9, que é o ácido fólico, na forma ativa é o metilfolato, e da vitamina B12, que é a cianocobalamina. Cianocobalamina, que na forma ativa é a metilcobalamina, tá? Então, esse ciclo para acontecer precisa desses 3 cofatores, indispensavelmente. Bom, então quando eu tenho esse excesso de gordura no fígado, eu vou ter um aumento do gama-GT. Fato, começa a aumentar o gama-GT. E eu começo a aumentar a TGO e TGP porque eu começo a fazer também a transaminação desses aminoácidos, né? Porque eu penso assim, o fígado agora, ele já não consegue mais oxidar, ele não consegue oxidar gordura, ele não consegue fazer essa oxidação, está depositando. Se eu não oxido gordura para formar energia, eu vou tentar começar a formar energia a partir de aminoácido, né? Então eu faço a transaminação dos aminoácidos a partir dessa enzima que tem essa função de levar para dentro do ciclo de Krebs e formar energia por uma via alternativa. Então eu posso usar esses marcadores indiretamente para ver como é que está esse fígado. Detalhe importante, todo paciente que tem esteatose hepática vai ter aumento de TGO e TGP? Também não. A maioria sim, mas em alguns casos, e aí eu teria que explicar, isso é muito complexo e não vale a pena nesse vídeo, em alguns casos eu posso ter esteatose hepática com essas 3 enzimas baixas. O legal de entender aqui sobre o gama-GT é que é outro exame que tem um valor de referência de laboratório muito diferente do que é o valor ideal. O ideal de gama-GT é estar entre 16 até 22. Isso é o ideal. Ah, Samuel, mas eu não vejo muito isso no consultório. Lógico, porque, pensa comigo, quase 2/3 da população brasileira está acima do peso. Ou seja, a cada 3 pacientes que eu atendo, no mínimo 2 vão estar acima do peso. Já vão me trazer um exame alterado, né? Quantas pessoas consomem álcool? A maioria que você conhece, já vai estar aumentado. Então, esse 16 a 22 é um número que traduz saúde. O que seria saúde? Uma pessoa que não consome álcool, que está com a gordura visceral zeradinha, não tem gordura nas vísceras, tem uma alimentação não tóxica, uma alimentação extremamente natural, que pratica atividade física, esse cara vai ter de 16 a 22. A cada 5 pontos aqui a mais, a cada 5 pontos a mais do que 22, eu tenho mais 9% de chance de desenvolver síndrome metabólica. Olha só, a cada 5 pontos a mais 9% de risco de síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma condição que aumenta em 3 vezes o risco de morte por infarto, por doenças cardiovasculares, né? Vem comigo, olha só. Você pega teu exame de gama-GT lá e você olha que está em 45 e acha que está tudo bem, porque a referência fala que até 70, 80 tá ótimo, você já está com muito mais risco de desenvolver uma síndrome metabólica. E o gama-GT, ele pode ser usado também para determinar, então, diante do que eu estou falando aqui, para determinar quais os pacientes com esteatose hepática têm mais probabilidade de se tornarem diabéticos. Ou seja, esteatose hepática com gama-GT aumentado, muita chance desse paciente se tornar diabético, tá? Então, esses exames que eu falei aí, ferritina, fibrinogênio, proteína C reativa e as enzimas hepáticas, eu tenho que avaliar, mas é aquilo, né? Não com aquele olhar absoluto, olhando um único exame. Eu tenho que olhar nesse contexto e fazendo uma correlação com o meu paciente e com outros exames, como, por exemplo, uma bela de uma curva de glicose e curva de insulina, né? Paciente meu com aumento de circunferência abdominal, eu peço um exame de curva de glicose e de insulina para avaliar a quanto anda essa produção de insulina
para manter os níveis de glicose controlados. Então isso é muito importante também, tá bem? Bom, então vamos lá. Falamos de diagnóstico, diagnóstico por imagem, diagnóstico por exames laboratoriais. Vamos ao tratamento. Vamos falar de tratamento da síndrome metabólica. Da esteatose hepática. Aqui no quadro já tem algumas coisas que já estão dando dicas aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho esse ciclo da metilação aqui, que eu sei que existe grande probabilidade de ser comprometido na esteatose hepática, eu já posso prescrever vitamina B6, B9 e B12. Para eu facilitar o tratamento, a cura dessa situação, eu preciso garantir a metilação, né? Porque isso é um ciclo de metilação. Então, para metilar mais, eu poderia prescrever para o paciente metionina. E posso dar metionina, né? Um aminoácido, posso dar. Porém, a forma da S-adenosilmetionina, forma SAMI, e é bem assim que se prescreve, SAMI, é uma forma muito mais doadora de radicais metil. Eu dou muito mais, ele é metilador, o SAMI é metilador, ele começa a doar radicais metil para fazer com que isso aqui aconteça muito melhor. Tá? Então aqui, ó, posso também prescrever SAMI. Eu uso muito SAMI aqui nos meus pacientes. Ácido alfa-lipóico, ou também existe uma forma até um pouco melhor, vamos escrever inteiro, ácido alfa, o alfa pode ser com pH também, R-lipóico, né? Posso usar a forma R, é um pouquinho mais caro, um pouquinho melhor, mas eu uso o ácido alfa-lipóico nos meus pacientes. É um potente antioxidante que ele trabalha, ele é anfipático, porque ele tem uma porção que vai trabalhar, vai fazer o trabalho de baixar os radicais livres, uma porção hidrossolúvel, e ele tem a porção lipossolúvel, ou seja, ele atua nas duas maneiras, diminui muito radicais livres e também ele diminui os produtos finais do estresse oxidativo, que a gente chama de AID, produto final da glicação avançada, né? Os AIDs, que inclusive são muito neurotóxicos, ajudam a aumentar a chance do paciente ter Alzheimer. Então, o ácido alfa-lipóico protege o cérebro, protege o fígado pra caramba e também ele vai ser fator fundamental, junto com outras vitaminas do complexo B, para garantir que lá na mitocôndria, vamos lembrar de mitocôndria, né? Não tem um vídeo aqui que a gente não bota mais a mitocôndria, ó. Aqui lembra da minha célula, da minha mitocôndria, entrou a glicose recebeu um fósforo, né? Virou glicose 6-fosfato, virou piruvato. Para o piruvato conseguir entrar na mitocôndria e fazer o ciclo de Krebs acontecer, eu preciso de vitaminas do complexo B e ácido alfa-lipóico. Eu preciso disso. Então até vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a nossa listinha aqui do lado de coisas que a gente pode utilizar aqui, ó. Vamos apagar tudo e começar de novo. Ó, botei vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, SAMI e agora vamos botar aqui, ó, ácido alfa-lipóico. Bom, como eu sei que existe um comprometimento dessa oxidação da mitocôndria, eu também posso prescrever para esse paciente, posso e devo prescrever os outros cofatores para fazer o ciclo de Krebs acontecer. O que eu preciso aqui? Coenzima Q10, magnésio, D-ribose, que é um açúcar. Aí você vai falar, Samuel, vou dar açúcar para um paciente que está com esteatose hepática. É um açúcar do bem. A D-ribose, ela vai seguir uma via alternativa, que a gente chama via das pentoses. É uma via de 5 carbonos, né? A glicose, como eu já mostrei aqui, ela é C6H12O6. Ela tem 6 carbonos. A D-ribose vai pela via de 5 carbonos, uma via que não vai aumentar a glicose, vai só gerar energia. O que mais que eu tenho que botar aqui então também? A L-carnitina, por quê? Ácido alfa-lipóico
coenzima Q10, magnésio, D-ribose e L-carnitina é chamado do quinteto de Sinatra, né? De Stephen Sinatra. Inclusive está aqui o livro dele, que eu já mostrei, já falei aqui, ó, O Mito do Colesterol, né? O Sinatra fala muito desse quinteto. Inclusive hoje já tem mais uma coisa aqui que a gente usa junto, que é o sexteto agora, que é a pirroloquinolinoquinona. Pirroloquinolinoquinona, PQQ. Por que PQQ? Porque esses 5 itens aqui, eles fazem com que o ciclo de Krebs dentro da mitocôndria aconteça. A PQQ aumenta o número de mitocôndria numa célula, aumentando então ainda mais o ciclo de Krebs, né? Ele faz biogênese mitocondrial. Bom, legal. A listinha está indo boa aqui. O que mais que a gente pode colocar aqui que eu não posso deixar de falar e que eu uso muito? O cardomariano. Cardomariano. E aqui agora a gente saiu um pouco dos suplementos, a gente entrou na fitoterapia. E que, na verdade, fitoterapia tem muita coisa, tá? Que eu poderia usar no fígado. O dente de leão, mas tem um que funciona, é o cardomariano, que a gente prescreve sob forma de silimarina, tá? Silimarina. Ele é um protetor hepático, é um baita de um protetor hepático, inclusive usado em situações assim, se eu tenho que dar para um paciente um remédio que, por algum motivo, né? Por exemplo, vai tratar fungo, o paciente está com fungo, os antifúngicos são muito tóxicos para o fígado, né? Mas eu tenho que dar, porque o paciente está com fungo. Eu prescrevo sempre junto silimarina, para proteger esse fígado contra os efeitos tóxicos que vai acontecer com o uso do medicamento. E eu estava quase me esquecendo do aminoácido mais importante para a proteção hepática nesse momento aqui, que é a cisteína. A cisteína a gente não vai prescrever sob forma... Até dá, posso prescrever cisteína, mas eu tenho uma função melhor se eu botar na forma de N-acetilcisteína, que a gente abrevia como NAC. Está aqui o NAC, ó, N-acetilcisteína. Pronto. Está aqui no quadro um esboço, obviamente sem dose nenhuma, né? Porque a ideia do canal aqui não é fazer você ser seu próprio médico, você tem que ter um profissional que cuide da tua saúde, que tenha capacidade, né? Capacitado para isso. Então, assim, ó, pelo menos agora vocês estão conhecendo o tratamento completo da esteatose hepática. Obviamente, eu coloquei tudo que pode ser usado. Eu não estou dizendo que todo paciente tem que tomar tudo isso aqui. Tá? Eu falei tudo que pode ser usado e lembrando que nada disso aqui vai ter efeito se você não tiver o acompanhamento nutricional para receber uma dieta para isso e também a atividade física diária. O paciente com esteatose hepática ele tem que fazer 7 vezes por semana uma atividade metabólica, tá? Isso aqui então, como eu disse, não botei dose, coloquei os ativos para que vocês se familiarizem e entendam o porquê se usa isso, né? Porque se você joga na internet, tá lá, ó, tá com esteatose, toma o ácido alfa-lipoico. Tá, mas por quê? Né? Por que eu vou usar? A ideia do canal é o porquê das coisas. Então, com isso, finalizamos e esgotamos o tema esteatose hepática. Eu vou repetir aqui o que eu já falei no vídeo 1. Esteatose hepática não é uma doença, não existe uma doença que forma gordura no fígado. É uma condição adaptativa de um indivíduo que rompeu a relação com o alimento. As pessoas hoje têm uma falsa ideia do porquê que precisam comer, né? As pessoas não entenderam que o ato de se nutrir, de parar para comer, é para se nutrir, é para levar para a célula o melhor nutriente possível na quantidade que o corpo consegue usar. Não adianta dar para o corpo coisas boas numa quantidade maior do que o metabolismo pode funcionar, né? Então, você tem esteatose hepática, você tem isso porque você conquistou ela, né? Às custas de maus hábitos. Ou seja, se quer reverter isso, reverta os maus hábitos e transforme eles em bons hábitos. Esse canal aqui que já está passando de 130 vídeos, eu ouso dizer
que nesses 130 vídeos está toda a informação necessária para você não ter esteatose hepática. Se você seguir todas as dicas que eu vou dando aqui, eliminar os alimentos inflamatórios que eu comentei já em vários vídeos, você tem toda a ferramenta para não ser vítima desta gordura no fígado, não ter um fígado gorduroso. Por quê? Porque fígado gorduroso, esteatose hepática, que vai persistindo ao longo dos anos, aumenta muito o risco do quê? De carcinoma hepatocelular, né? Olha o nome feio aqui, ó. Vamos botar aqui, é importante, eu já ia até esquecer de comentar isso, né? Importante, esteatose hepática aumenta a chance de carcinoma hepatocelular e também cirrose, tá? Ó, isso aqui mata, viu? Isso aqui mata. Carcinoma é um câncer agressivo ao fígado. Então, se você tem aquela barriga proeminente, aquela gordura no fígado e você pensa assim, ah, mas isso aí não tem problema, né? Vou levar pro resto da vida essa gordurinha aqui, já aprendi a me acostumar, já me acostumei a viver com essa barriguinha. Não, isso não é assim. Isso é sério, você aumenta o risco de desenvolver um câncer de fígado, que é o carcinoma hepatocelular, e vir a morrer de uma doença dessa, ou não morrer, mas ter que fazer uma cirurgia, quimioterapia, né? Tudo que a gente sabe que não é legal. Essa experiência não é legal. Então, fuja dessa condição metabólica antes que você se arrependa. Essa é a dica desse vídeo, então, né? Para isso que eu explorei todo o caminho lá, como forma a gordura no fígado, como evitar que ela forme e o que fazer depois que tiver formado. Dei para vocês todas as informações para isso. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou do videozinho, por favor, dá um like. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilha esse vídeo com todo aquele amigo teu que você olha e vê que tem aquela barriguinha aumentada. Lembrando que eu falei no primeiro vídeo, não existe esteatose hepática apenas em paciente com aumento de circunferência abdominal. Existem os falsos magros, óbvio que 90 e tantos % dos pacientes que terão esteatose hepática têm sim aumento de circunferência abdominal, mas isso não é uma condição sine qua non, não é uma coisa que a gente possa afirmar como uma verdade absoluta. Tá bem? Pessoal, mais uma vez obrigado. Se quiserem um pouquinho mais sobre casos clínicos, mostrando exames de TGO, de TGP, de Cama-GT, eu mostro muito isso no meu Instagram. Tem lá, tá? Inclusive salvo nos destaques, eu posto muito caso clínico real de paciente aqui do meu consultório. Você pode me seguir lá, será muito bem-vindo. Agradeço você por ter ficado até o final do vídeo e se quiser se inscrever, abaixo aqui desse vídeo tem um link onde você se inscreve e fará parte de uma comunidade que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal toda semana. Muitíssimo obrigado.